sobre o eunuco, aqui nesse capítulo 8 de Atos, e Filipe. Filipe é um dos 7 que aparece aqui em Atos capítulo 6, em que foi instituído os diáconos, né? As pessoas viúvas tinham necessidades materiais, né? Cuidados especiais, aleluia, como necessidades, alimentos, e vinham reclamar com os discípulos, com os apóstolos, né? E os apóstolos disseram: olha, nós não podemos largar a vida de oração por causa disso. Vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar deste importante negócio. Nós, porém, olha o que eles disseram: nós, porém, perseveraremos no ministério da oração e da palavra. E quem foi constituído como, né, para vocês verem como que a igreja primitiva valorizava o ministério, porque palavra, uma pregação é ministério, aleluia. Se você tem um chamado, né, que eu não creio em dom de ministério de pastor, mas creio que irmãs são chamados para pregar, Deus pode te usar. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que aquele que ensina, que haja dedicação em si, você tem que se dedicar. Está aqui, ó, a única que fez faculdade na igreja. Pergunta se ela chegou depois de 4 anos no qualquer lugar e falou: agora eu partiu de assistente social. Não, teve que estudar, teve que ralar. Para pregar, você tem que ler a palavra, você tem que comer a palavra. Deus falou para os profetas: come a palavra. Falou para João: come a palavra. Tem que devorar, mastigar, se alimentar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. E dedicação à oração. A Bíblia não fala, né, para você cantar sem cessar, não fala, né, para pregar sem cessar, ela fala orar sem cessar. Então os discípulos valorizavam isso, mas também não desvalorizou o ministério social. Disse: ó, vamos constituir 7 varões cheios do Espírito Santo para esse importante negócio. E foi, um deles era quem? Filipe. Aleluia. Filipe foi ordenado a diácono, que quer dizer o servo, né? Diácono significa servo, ele servia, né, naquela parte. Aleluia. Não é como o diácono de hoje. Que o diácono de hoje, ele vem lá, precisa fazer uma aula na igreja, chama o pedreiro, não o diácono. Aleluia, né? Ah, precisa ficar na porta, chama o diácono. Não, chama o porteiro. Ah, precisa limpar a igreja, varrer, lavar o banheiro, chama o faxineiro. Aleluia. Eu sei que todo mundo pode fazer isso, porque eu também fiz isso, às vezes não é necessidade. Fazer uma obra, botar um piso, né, lavar o banheiro, não é isso o problema. Só que igrejas grandes, elas têm essa mania. O diácono, ele cuidava dos viúvos e dos órfãos. Ah, a viúva está precisando de uma ajuda ali. Ele vai lá, leva coisas, né, materiais. Aleluia. Isso que o diácono fazia. Só que ao mesmo tempo a Bíblia chama ele de evangelista, porque evangelista não mostra ninguém ordenando ele evangelista, porque evangelista não é ordenado, é um dom de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus subiu no alto, levou cativo, deu dons aos homens. Então é ele que dá o dom de evangelista, dom de pastor, dom de profeta. Ninguém pode ungir ninguém, é Jesus que dá o dom, aleluia. E se Jesus te dá o dom, aleluia, ninguém tira aquilo que Jesus te deu. E também ninguém acrescenta, aleluia, achando que é o homem que vai dar. Porque quem unge é Jesus, e quem te ungiu foi Deus, e é Jesus que derrama o óleo, e ele não unge cabeça errada. Quem pode dizer aleluia? Quando ele unge, está ungido, e quando ele não unge, não está ungido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filipe, então, ele é evangelista, e ele está, irmão, pregando o evangelho de um lado para o outro, e ele está na sua casa, sem a Bíblia não diz aonde, mas o anjo do Senhor falou com ele ali, porque tem anjo que Deus dá ordem a teu respeito, e ele te conhece. A Bíblia chega a dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Aleluia. Porque a Bíblia fala o nome só de 2, que é Gabriel e Miguel. Mas cada anjo tem um nome, porque se fosse botar nome em cada anjo, ia ser um livro só para nome. Aleluia. Então esses anjos estão acampados ao redor. E esse anjo falou para Filipe: levanta-te, vai para a banda do sul, do caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está o quê? Deserto. Aleluia. Ele não falou: vai para Gaza, que está cheio de gente para tu pregar. Vai para Gaza, que está deserto, porque ninguém quer ir para o deserto. Aleluia. As pessoas querem logo a terra prometida. Leia o texto, não precisa ver. Levanta-te, vai para Gaza, que está deserta. Aleluia. Antes da terra prometida veio o deserto. Aleluia. O que você vai contar de vitória, né, sobre uma luta que você não lutou? Agora, se você vai contar o testemunho, se prepare então para a luta. Aleluia. Porque antes de uma grande vitória veio uma grande luta. Aleluia. Antes de Deus mudar o nome de Jacó para Israel, ele passou a noite numa luta com o anjo.
De repente você está no meio de uma luta, sabe por quê? Porque Deus quer mudar a tua história. Quem pode dizer aleluia? Foi falado de Davi nesta noite. Davi, as pessoas viram o gigante, viram o problema. Davi viu a oportunidade. No meio da luta, da prova, é a oportunidade que Deus está te dando para te promover. Aleluia! Como que ele foi promovido? Ele poderia muito bem falar assim, o gigante está ali, mas isso não é problema meu. Deixa eu entregar meu queijinho aqui para os irmãos, entregar o pãozinho, deixa eu voltar para casa. Se vira para aí e falou, opa, não, para por aí, aleluia. Eu tenho Jesus, eu tenho Deus está na minha vida e eu vou derrubar esse gigante. Aleluia. E você também vai derrubar esse gigante. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Se você crê, aleluia. Se você tem o seu chamado, o seu, como eu creio que você tem, aleluia. Não tem gigante que possa te parar. Aí é a oportunidade para a tua frente. Aleluia. Qual oportunidade você está tendo? Aleluia. Né? Davi, ele trouxe pão para os irmãos e pedra para o gigante. E hoje em dia é o contrário, as pessoas trazem pedra para os irmãos e pão para os gigantes. Alimenta o pecado para o gigante, aleluia, e taca a pedra nos irmãos. Você pode dizer aleluia nesta noite? E não é desta maneira. Então Filipe foi chamado para um lugar deserto. Porque, irmão, estava aqui pensando nesta palavra, observe, né? Nós lemos aqui vários versículos falando sobre isso. A Bíblia simplesmente podia pensar, o Espírito Santo podia pensar assim, não vou botar essa passagem de Filipe na Bíblia, porque afinal de contas Filipe ganhou uma alma. Deixa eu botar só as passagens que conta. Pedro ganhou 3.000 almas, depois entrou mais 5.000 almas, depois Paulo ganhou não sei quantas almas, mas o Espírito Santo, ele valorizou quase um capítulo inteiro para falar sobre uma alma. Porque o que vale para o Senhor Jesus não é a quantidade, mas é você estar guiado pelo Espírito Santo. Porque Filipe poderia falar assim, Deus, espera aí, eu vou sair daqui por causa de uma alma, aleluia. Mas ele falou, vai, está deserto, aliás não tem nem ninguém. E ele chegou lá, quando chega lá veio um eunuco, né, irmãos, na carruagem, aleluia. Ou seja, ele não contendeu com Deus, que tem gente que quer escolher, né? Não, ali eu sei que isso não acontece aqui. Mas por aí acontece, não, ali eu não prego porque tem pouca gente, ali tem mais, eu vou, aleluia, né? E muitas das vezes, para não falar todas as vezes, a não ser por permissão e por provisão do Espírito Santo, Lucas, né, que vai escrever o livro de Atos, ele é um historiador, ele é médico historiador, ele vai escrever esses acontecimentos, e por isso chegou até nós, senão nós nem iríamos saber, né? Porque quanto às obras os discípulos fizeram, claro que não estão aqui, e até Jesus vai dizer, né, João vai escrever isso, que se todas as obras de Jesus fossem escritas, as maravilhas que ele fez, os milagres, nem os livros todos do mundo daria conta de escrever. Ou seja, tem obras que nem sequer vai aparecer, só vai estar sendo feita para Deus, porque a tua recompensa e reconhecimento tem que vir de Deus. Jesus e os apóstolos fizeram muitas coisas que nem apareceram, mas não diante dos olhos do Senhor, porque diante dos olhos do Senhor tudo ele vê, tudo terá recompensa. Chega a dizer que até um copo de água fria que você der para um desses meus pequeninos com o nome de discípulo, em verdade eu digo, você não ficará sem o galardão, você vai ter recompensa. Tem recompensa pelo trabalho feito para o Senhor Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então Filipe, levanta-te e vai para casa que está deserto. Sim, Senhor, a Bíblia diz, ele levantou e foi, aleluia. Ele falou, mas Deus, não, Senhor, vai, aleluia. Paulo vai fazer uma missão em Atos 16, irmão. Chega lá, Deus vai falar com ele isso aí, levanta-te. Claro, Deus, um varão falou assim, levanta-te, vai, atravessa a Macedônia. E ele entendeu que Deus estava chamando ele para pregar. Quando chegou lá, ele pregou, evangelizou, batizou uma mulher, aleluia, e depois, né, foi preso e tomou chicotada. Ele podia chegar lá e falar assim, Deus, isso quer dizer que o Senhor manda ir para cá por causa de uma pessoa só, e agora ainda estou preso? Aleluia. Não, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Eles estavam felizes por participar de uma alma, irmãos. Aleluia. Porque as pessoas falam sobre Paulo, que pregou para milhares de pessoas, mas ninguém fala sobre Ananias, que foi lá e orou por Paulo, para Paulo receber a visão. Aleluia. Então, se Paulo tem muitos filhos na fé, Ananias tem vários netos na fé. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, irmãos, aleluia. Filipe, ele vai para Gaza, que aliás, Gaza é terra dos filisteus, não é nem povo de Israel, era um povo inimigo. Ele poderia também contender com Deus. Para esse povo aí, Deus, que o Senhor quer que eu vá pregar? Eu não quero pregar para este povo, não. Esse povo aí não é meu amigo, esse povo aí é meu inimigo. Este povo a gente tem que odiar, aleluia, né? A gente tem que amar só os irmãos.
nós não temos que amar este povo, Deus. Não, ele foi lá pregar. Aleluia, Deus vai falar, ame teus inimigos. É ou não é? Abençoa quem te maldiz. E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo assim, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Ou seja, vai deixar ele envergonhado. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. Aleluia. Aleluia, irmãos. Então esses eram homens preparados. Nós temos que nos preparar nesses últimos tempos. Deixa eu correr aqui, aleluia. E ele foi, irmão, encontrou o etíope que vinha, né? Ele era mordomo da rainha dos etíopes. E esse etíope era um eunuco. E ele vinha, tinha ido para a Bíblia diz, vocês prestaram atenção na leitura, que eles tinham ido para Jerusalém para quê? Para adorar. Aleluia. Só que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que tem na nossa Bíblia. Ele estava lendo no capítulo 53. E ele estava lendo, mas não estava entendendo o que estava lendo. Ou seja, ele estava indo adorar um Deus que ele não conhece. Ele estava adorando sem saber quem ele estava adorando. Aleluia. E aí, o Espírito Santo fala para ele, aleluia, se achega para este carro. E Filipe correndo. Filipe está a pé correndo contra a carruagem. E Filipe fala para ele, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele diz, como poderei entender se ninguém me ensinar? Aleluia. Ele estava lendo sem entender. Então ele precisava de alguém para ensinar. A Bíblia fala, irmão, sobre os mestres na igreja. O que é um mestre? Uma pessoa que tem a capacidade de Deus de ensinar o que está escrito na palavra, né? Quando você ouve uma pregação e você fala assim, caraca, quanto tempo eu queria entender o que diz essa palavra, eu nunca entendi, agora eu estou entendendo. Aquela pessoa tem um dom de mestre, que ela te ensina uma coisa que você nunca conseguia entender sozinho. Aleluia. E aí ele vai dizer, porque o eunuco estava lendo, né? Você pode até ler a Bíblia, aleluia, mas quem vai dar a interpretação é o Espírito Santo, né? E esse eunuco, além de estar adorando, ia lá em Jerusalém. Foi falado esta noite, ele saía da Etiópia, irmão, para adorar lá no templo de Salomão. Ele adorava lá em Jerusalém, no outro país, e voltava e falava assim, fui lá adorar a Deus. Aí Jesus chega e acaba com isso, não, acabou esse negócio, não precisa mais lá, não precisa mais acolá. Você adora em espírito de verdade, onde você estiver, está um adorador. Aleluia. Não é no templo que tem que adorar, não é no monte que tem que adorar, onde tiver o verdadeiro adorador, porque o Pai os busca. Adoradores que o adorem em espírito e verdade. Aleluia. Onde tem adorador que diga aleluia nesta noite? O adorador não vai a locais para adorar. Ele adora a todo momento, todo instante. Ele é adorador, irmão. Aleluia. Não é o lugar que tem que ter adoração, é Jesus que tem que ter adoração. E este eunuco, ele ia para lá e adorar, mas ele nem sequer conhecia Deus. Aleluia. E Filipe vai perguntar, você entende o que você está lendo? Ele falou, não, só se alguém me ensinar, me explica. Como eu vou entender isso? Aleluia. E ele lia Isaías 53, verso 7, que diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, como um cordeiro diante dos seus tosqueadores, se não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará, né, o tempo da sua vida é tirada da terra. E o Filipe vai explicar para ele. O texto diz que ele perguntou para Filipe, de quem diz isto o profeta Isaías? Está falando dele mesmo? Está falando de outra pessoa? De quem ele está falando? Filipe disse, e o texto diz que Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, anunciou Jesus. Aleluia. Filipe não vai chegar nessa escritura e vai anunciar uma placa de denominação, uma nova religião, um sucesso financeiro. Ele não vai ser um coach prometendo coisas para você, né, para ele, aleluia. Ele vai simplesmente nessa escritura anunciar quem? Jesus, porque Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. Aleluia. Não há outro assunto do Evangelho a não ser Jesus. Aleluia. E, irmãos, aleluia. E o texto vai dizer, né, Isaías 53, se você ler o capítulo todo, é conhecido como o texto do servo sofredor, porque fala sobre o sofrimento de Jesus na cruz, para ele morrer, para ele levar nossos pecados. Ele levou nossas dores, nossa enfermidade, levou nossa maldição, né, o castigo que estava sobre ele. E para o judeu, a ovelha levada para o matadouro tem muito sentido. Por quê? Porque eles matavam cordeiros o tempo todo, e o cordeiro, na hora do sacrifício, ele ia mudo, não falava nada.
Aleluia. Botava ele lá, cortava na garganta para derramar o seu sangue, e ele não dava nem um berro. Aleluia. E Jesus, e o profeta Isaías, está falando sobre Jesus, que seria este cordeiro. E João Batista tinha falado. Então, o que nós entendemos? Que Filipe chega nessa escritura a anunciar Jesus. Filipe vai dizer para ele: olha, essa escritura aí fala sobre aquele que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que veio carregar nosso pecado, carregou na cruz, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. E ele mandou a gente pregar e disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí o eunuco: então explica mais sobre esse negócio de batismo. Quando tiver um tempo oportuno, você vai ver mais águas nos rios e você vai ter que dar um mergulho lá. Batismo significa imergir, significa você estar sepultando a vida velha, ressuscitando uma nova criatura. Ah, tá bom. E o texto vai dizer que chegando perto de algumas águas, o eunuco disse: olha lá, água, o que me impede que seja batizado? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E Filipe diz: então é lícito, vamos batizar agora, porque se tu crê, nada te impede. Aleluia. Ou seja, não há burocracias da fé, não há impedimento da fé, não há estudos para você se batizar, é se você crer. Aleluia. Tem lugares que a pessoa estuda 3 anos para se batizar, no final das contas ela não se batizou porque creu, ela se batizou porque estudou. E aí, muitas vezes nesse batismo não fala sobre o que Jesus fez na cruz, o sangue que ele derramou, o que é propiciação, o que é redenção. A sua obra do Calvário consumado não é falada. Ela é apenas ensinada para uma pessoa: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e quando você se batizar agora você faz parte dessa denominação. Não é um salvo, mas sim um religioso. Aleluia. E Filipe está pregando o evangelho verdadeiro, e por isso este homem vê a água e fala assim: eu quero ser batizado agora. Aleluia. Os batismos, irmão, na Bíblia Sagrada acontecia a maior parte das vezes no mesmo dia. Aleluia. As pessoas, elas criam em Jesus. Aleluia. E elas falam assim: eu quero agora esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Não que o batismo em si salve, mas o evangelho não é tão impactante. O evangelho de Jesus não é religião. Aleluia. Quisera eu ter ouvido isso quando eu comecei nos primeiros passos do Evangelho. Por quê? Porque não se trata de você fazer parte de uma placa de denominação, se trata de você ter o teu nome no livro da vida, ser lavado no sangue de Jesus. É isso que importa. Aleluia. É isso que importa. A Bíblia diz que só vai entrar aquele que tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aquele que foi lavado no seu sangue. Aleluia. E a Bíblia diz então que ele creu, irmão. O Evangelho é isso, anunciar Jesus. Ele anunciou Cristo. Ele não anunciou nada além de Cristo, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz que ele desceu as águas e falou: tu é lícito se você crer. Aleluia. Se você crer, aleluia. Vamos lá então. E mandou: para o carro. Desceram os dois nas águas. Aleluia. E batizou. Aleluia. Quando ele batizou, irmão, o que me chamou muito a minha atenção foi o fato de que está escrito no verso 39. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Esta palavra arrebatar é a mesma do arrebatamento que vai acontecer na igreja, que é uma palavra grega que quer dizer arpazou, vem de arpão. Já viu como aquela cena quando o cara joga o arpão no peixe e puxa? O crente será arrebatado, será arpoado. E Jesus vai fazer assim na hora do arrebatamento: puxou, não abrir e fechar de olhos. E o texto diz que na mesma hora que ele saiu da água, ele foi arrebatado para outra cidade, porque Jesus também pode fazer isso. Se ele quiser te levar para Portugal, para Argentina, para o Chile, para os Estados Unidos agora, eu sei que existe avião, mas se ele quiser, ele pode pegar você agora e fazer assim, levar você para outro país. Aí você fala: onde é que eu estou? Estou na Arábia, aleluia. Aí você fala: aleluia, você já tem que estar falando árabe. Ele também pode fazer você falar em outro idioma, se você nunca ter estudado. Aleluia. E a igreja primitiva era assim, irmão, sobrenatural. E ele foi arrebatado para outro lugar. Ou seja, tem duas coisas aqui interessantes. Diz que o Filipe foi arrebatado, se achou em Azoto, que era outro lugar, e o eunuco seguiu o seu caminho jubiloso. Ou seja, Jesus, irmão, ele vai pegar Filipe para pregar para este homem, e este homem agora vai para a Etiópia ser o missionário.
Lembra que ele falou? Como poderia aprender se ninguém me ensinar? Filipe ensinou, ele aprendeu e agora ele vai ensinar para os outros. O problema é que tem gente hoje que quer aprender e nunca quer ensinar. E até quando você vai ficar aprendendo e nunca vai ensinar? Deus quer te levantar, fazer com que você aprenda, mas te levantar para você também ensinar outros. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ah, eu não sei, aleluia. Os discípulos eram homens semi-analfabetos, irmão. Aleluia. Até quando? Levanta-te, vai para casa que está deserto e lá ensina. Agora, irmão, este homem aqui, pelo que eu vejo, é o primeiro missionário aos gentios, porque ele vai para outra nação, para a Etiópia. Ele vai pregar na Etiópia. Mas o que ele aprendeu? Só um pouquinho ali com o Filipe. Eu creio que isso aqui durou poucas horas, se durou algumas horas, essa conversa de Filipe e o eunuco. Aleluia. Talvez demorou 1 hora, 2 horas, meia hora, não sei, mas demorou pouquíssimo tempo. Aleluia. Por quê? Porque Filipe estava guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, Filipe ganhou uma alma usada por Jesus, para a glória de Jesus, e agora está uma alma, vai lá para a Etiópia. Aleluia. Porque agora este homem que aprendeu vai também ensinar. E o que você aprende, você tem que ensinar. Paulo diz, porque eu vos ensinei o que também aprendi do Senhor. No dia da Santa Ceia, né? Porque na noite eu fui traído, tomou pão e tal. Aleluia. Então ele foi arrebatado. Ele não chegou para o eunuco e falou assim, agora eunuco, eunuquinho, qual é o seu nome? Passa o nome aí, cartão de membro da dízimo, frequente minha igreja. Ele falou, não, agora você vai, você não é produto meu, você é produto de Cristo. Você está preso ao jugo do homem, você está preso a Cristo. Quem está preso a Cristo, irmão, aleluia, servo de Cristo, a Bíblia diz que servo é a mesma coisa que escravo. Escravo, ele não pode chegar e falar assim, não, agora eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer nada, você vai fazer o que Cristo mandar. Quem pode dizer aleluia? Somos servos, nós não somos Senhor. Aleluia. E o texto vai dizer que ele, jubiloso, seguiu o seu caminho. Ou seja, foi receber Jesus e o eunuco agora vai estar jubiloso. Aleluia. Saiu feliz. Ele era, irmãos, tesoureiro da rainha. Ele cuidava dos tesouros todos. Era um homem então que tinha um cargo importante na época. Aleluia. Junto ao chefe de estado, ou seja, primeiro escalão. E não diz que ele era feliz, mas quando recebeu Jesus, jubiloso, seguiu o seu caminho. Porque quem recebe Jesus tem o fruto do Espírito Santo chamado alegria, júbilo. Aleluia. Seguiu jubiloso. Quem tem Jesus, segue jubiloso. Quem está jubiloso, diga aleluia. Aleluia. Então cultiva o fruto e da glória. Aleluia, irmãos. Seguiu jubiloso. Aleluia. Teve o fruto do Espírito Santo. Filipe foi e seguiu pregando o Evangelho em todas as cidades até Cesareia. Mas na frente Filipe vai aparecer de novo. Paulo vai na casa dele, vai ter a reunião de profeta lá. Ágabo, um profeta, vai profetizar. A Bíblia vai destacar que ele tinha 4 filhas, 11 delas que profetizavam. Aleluia. Ou seja, então ele dava boa criação para também suas filhas, investiu nos filhos, nas filhas. Aleluia. E assim, irmãos, conta-se esse texto aqui da palavra, vai falar sobre o eunuco, aleluia, que adorava sem saber quem estava adorando, mas agora ele vai aprender. A partir desse tempo aqui, aleluia, né? No próximo evento anual de adorar em Jerusalém, vão chamar ele eunuco. Chegou o dia de adorar em Jerusalém, ele vai falar assim, não vou mais não. Por quê? Porque eu não preciso ir lá para adorar, eu adoro aqui. Aleluia. Porque Jesus está aqui comigo, aleluia. Jesus está no seu lar, está no seu trabalho, está onde você vai. Jesus vai dizer, se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também meu servo. Aleluia. Aonde Jesus está, você está. E aonde você está, Jesus está contigo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E esse eunuco, ele vai agora ser, segundo a tradição, um missionário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é pelo muito que você sabe que você vai trazer uma boa mensagem, e sim por você estar guiado pelo Espírito Santo, como fez Filipe aqui, né, com o eunuco. Aleluia. Eu já ouvi um testemunho que teve um irmão que foi num culto, e aquele irmão foi angustiado, né, precisando ouvir uma pregação. Ele queria ouvir uma pregação. Inclusive a ideia de um pregador da noite, irmão, só tem hoje. Nessa época não tinha não, tá? Porque ninguém ficava esperando, vai vir um pregador fulano. Não tinha isso. Deus usava qualquer um. Aleluia. Desde que esse qualquer um estivesse, irmão, na presença do Senhor. Aleluia. E este irmão foi esperando a pregação. Queria tanto que Deus falasse comigo. E o irmão fez a pregação e falou assim, irmão, Deus é bom. Deus é bom e Deus é bom. E fechou a Bíblia. E aquele irmão saiu murmurando.
E ele saiu murmurando, falou que era tanto ouvir uma pregação, ouvir só que Deus é bom, isso não é pregação. Aleluia. Só que ele saiu de casa, deixou os filhos e a mulher passando sem necessidade. Ele queria só uma cesta básica. Quando ele voltou da igreja, tinha lá na porta dele várias cestas básicas e um bilhete escrito assim: Deus é bom. Aleluia. A resposta, irmão, aleluia, não é da forma que você quer, não é pelo muito falar. Aleluia. Uma palavra só, lembra do centurião? Uma palavra só, Senhor, meu criado sarará. Uma palavra é a resposta que você precisa. E nesta noite, assim como Deus falou com Filipe: levanta-te, vai para Gaza que está deserta. E ele levantou, obedeça, levanta, aleluia, e vai. Aleluia, deixa o resto com Deus. Como você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Aleluia. Como você acha que Deus se agradou na casa de Lázaro, de Marta e Maria? De Marta, que fazia o serviço e trabalhava, aleluia, ou de Maria, que estava aos pés recebendo? Jesus se agrada mais que a gente receba dele, aleluia, do que a nossa performance, do que aquilo que a gente faz. Então receba dele, entenda, aleluia, que estar aos pés dele também é agradá-lo, aleluia. Estar aos pés dele, esperando nele, é agradá-lo, aleluia. Agradar a ele nem sempre é da forma que a gente acha que é. Aleluia. Agradar a ele é esperar nele, estar aguardando nele a sua palavra. Aleluia. Aguarde e você verá o que Deus vai